Olá, pessoal. Mais uma vez juntos aqui no Lucrei 3x Mais Consultórios. Aqui vamos hoje mais um episódio Mão da Massa comigo, Alexandre Cacosi, para a gente trazer aqui um conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar você aí que tem o seu consultório. E o tema que nós vamos trazer hoje, que é um tema aí bem bacana para vocês, nós vamos falar aqui, pessoal, do conteúdo sobre como contornar a reclamação do preço no consultório. Nós sabemos que isso é algo que pega muito mesmo, né, quando a gente não está preparado ali para poder, né, falar com o paciente, cliente, né, sobre a relação do preço. Então a gente vai falar muito desse conteúdo hoje, então eu quero trazer aqui para vocês um conteúdo de valor. Para quem serve esse conteúdo, Alexandre? Esse conteúdo serve aí para todos que têm consultório, seja ele um médico, seja ele um dentista, seja ele um nutricionista, seja ele um fisioterapeuta, seja ele que tenha talvez uma clínica de estética também. Então, gente, para todos os psicólogos, né? Então, todos que têm consultório, isso serve, gente. Então, é um conteúdo que com certeza vai ajudar bastante vocês aí, né, a como fazer isso aí. Porque quando a gente fala aqui da fórmula 3x+, que a gente sempre tem batido muito, né, que nós temos uma metodologia, nós temos uma fórmula que ela ajuda, né, como você maximizar o seu resultado, o consultório, do seu consultório em 3 vezes mais, gente. Então, é isso que a gente tem feito e aí a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco novamente do que é essa fórmula, como ela pode te ajudar aí no seu dia a dia, no dia a dia do seu consultório, tá? Então aqui, gente, então o que esperar desse conteúdo, né? Então o que a gente vai trazer então esse conteúdo para vocês, né? Quais são as oportunidades que nós vamos trazer aqui, ó. O conteúdo de hoje, gente, então nós vamos trazer aqui um conteúdo que é o que você, né, que você tem algumas técnicas corretas para contornar a reclamação do preço. Então, a gente quer dar para você algumas técnicas. Então, ao final desse conteúdo, né, com certeza você já vai sair com essas técnicas e vai poder aplicar elas diretamente aí no seu consultório. E fechar com isso o orçamento, né, o orçamento e maximizar o lucro do consultório. Porque no final, né, gente, a gente quer que vocês melhorem sempre o resultado, né, aí do consultório de vocês. Eu estou aqui com vocês nessa jornada, porque eu sei que o grande inimigo hoje, né, do consultório é uma questão de preço, né? Então, preço baixo, a gente vai falar bastante nesse assunto também, na relação do preço, que a maioria dos profissionais que tem consultório, eles temem muito que o preço é o grande vilão do consultório, porque acham que a concorrência só tem que ficar em preço, a gente sabe que não é uma verdade. Nós sempre temos falado muito isso em nossos conteúdos, que, gente, a gente vai mostrar hoje para vocês que a parte da precificação, ela não é só preço. E eu vou mostrar os segredos disso para vocês com base em pesquisas que foram feitas, né? Então, ou seja, pessoas pesquisando sobre esse tema, tá? Então, essa é a ideia. E o que não esperar desse tema, né, gente? Então, aqui a gente tem, então, aqui o assunto, né? E também o que não esperar do tema, né? Ou seja, o que não esperar do tema hoje, gente, é que a gente vai resolver a questão da matemática, né? De como fazer o markup do preço, né, de como a gente vai fazer aí a relação do preço, né? Então a gente não vai fazer isso aí. Então a gente não vai ensinar hoje vocês a técnica, a matemática da apuração do preço para o consultório. Então, a gente tem conteúdos para isso, porque só para vocês terem uma ideia, gente, se nós formos falar aqui só de precificação, nossos treinamentos, nós teríamos aí de 30, 40 horas, isso mesmo, de 30 40 horas só sobre precificação. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai gravar esses conteúdos para vocês também, né, sobre a questão de como fazer o preço, para qual tipo de paciente, cliente que vocês fazem o preço, né, como você consegue capturar, né, aqueles pacientes que com preço melhor. Então, a gente vai ter conteúdo também desses conteúdos para vocês. Eu sempre comento, gente, aqui, quando a gente fala da precificação, é como um avião, né, que nós temos, sempre dou esse exemplo, que eu gosto bastante. Então, por exemplo, você tem lá o avião, a classe econômica, e tem também a classe executiva. Aí a pergunta é, por que será que algumas pessoas, né, elas preferem a classe executiva ao invés da classe econômica? Se o avião vai levar para o mesmo lugar, se ele vai levar, né, e vai chegar no mesmo horário. Pessoal, porque tem pessoas que estão a fim de pagar melhor por um serviço de qualidade melhor. Essa é a grande diferença. E eu tenho certeza que você tem esse tipo de pacientes também. Então, a gente vai gravar conteúdo para mostrar para vocês que vocês podem melhorar o ticket médio do consultório, né, simplesmente identificando o público de vocês. Então, é isso que a gente vai trazer aqui para vocês, tá, gente? Então, a gente vai trazer conteúdo de valor para vocês hoje, tá?
Então, outro ponto aqui, gente, que nós vamos, então, o que a gente pode, antes de a gente entrar aqui na oportunidade, né, eu gosto de falar muito aqui, né, da fórmula, né, o que é a fórmula, para que, como ela funciona a fórmula, né? Então, eu gosto bastante disso. Então, por exemplo, a fórmula, gente, ela tem 3 direcionadores que ajudam, né, a direcionar o resultado aí do seu consultório, né? Aí vocês vão falar, qual que é o primeiro indicador, né? O primeiro indicador, gente, da fórmula, ela é a questão do faturamento, né? Como eu faço, como eu melhoro o faturamento no meu consultório, né? Então, esse é o primeiro indicador, né? Então, como eu faço o faturamento. O faturamento do consultório, ele pode melhorar por duas variáveis. Primeira variável, preço. Você começar a precificar de maneira correta, precificar para o paciente correto, para o canal correto, né, do cliente. Então, isso é muito importante, identificar isso dentro do seu consultório. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, que a gente fala que melhora muito a relação do faturamento do consultório, é você conseguir trazer pacientes para dentro do consultório, né? Então, quanto mais atendimento você fizer, né, mais seu faturamento vai crescer. Então, a relação preço, né, e quantidade de horas que você faz de venda para o consultório, você automaticamente você melhora ali o faturamento. Falar dessa forma, vocês vão pensar do outro lado, pô, Alexandre, mas isso é muito fácil, né? Falar, né? Eu quero ver fazer. Gente, hoje eu vou trazer algumas técnicas para vocês que eu vou mostrar que a gente só não fala, né, como, mas a gente fala o porquê e como, né? Então, acho que esse é o grande motivo da fórmula. Que a fórmula, tá, gente? Nós trouxemos essa fórmula, uma forma traduzida, né, das empresas, né, das grandes corporações do mundo que utilizam a fórmula 3x+. Então, esse é o segredo que eles não contam, né? Essas grandes empresas que a gente vê, né, todos os anos, né, aparece lá resultado, aparece sucesso, né, dessas grandes corporações, elas todo ano, né, está aumentando sempre o lucro em 3, 4 vezes. Bancos, por exemplo, a gente escuta muito isso no mercado financeiro, falando que eles aumentaram o resultado, e aí vocês vão falar, como que será que eles fazem? O que eles fazem? Gente, eu sou executivo, então eu sou executivo e sou professor ao mesmo tempo, então eu fui pesquisar e ao mesmo tempo eu apliquei todos esses conceitos como executivo na empresa que eu trabalho, e isso deu muito certo, realmente isso funciona. Então, por isso que eu estou aqui, pessoal, porque eu comprei a briga, né, dos consultórios. E eu vou contar a história para vocês, não agora, para a gente não perder o conteúdo, mas eu tenho uma história porque que eu comprei essa briga e eu quero ajudar vocês, eu estou do lado de vocês, né? Por isso que eu estou aqui gravando esse conteúdo 100% gratuito para vocês, para realmente ajudar vocês, para que vocês possam aplicar isso no consultório de vocês. Tá? Então, primeiro, né, a gente fala o primeiro direcionador que direciona valor para o lucro é faturamento. Mas eu vou te explicar hoje uma parte de como faz isso, tá? O segundo indicador, gente, que faz qualquer consultório, qualquer negócio no mundo melhorar resultado, chama-se gestão de custos. A gestão de custos, gente, ela é fundamental para dentro de qualquer negócio que quer prosperar. Então, se a gente tiver uma boa gestão de custo, a gente faz a coisa acontecer. Porque o que muito acontece, né, na maioria das empresas do mundo dos negócios? As empresas, elas têm resultado, e aquele resultado que ela poderia ter um resultado melhor. Mas como assim, Alexandre, poderia ter um resultado melhor? Porque às vezes você começa a ter gastos dentro do consultório, são gastos que não agregam valor para o seu paciente. Esses gastos deveriam ser totalmente eliminados. Então, gastos que não agregam valor para o paciente, eles têm que ser repensados, eles têm que ser administrados e, na maioria das vezes, cortados. Então, essa é a ideia que eu quero passar aqui para vocês, mas também não é o conteúdo de hoje, né, mas para vocês entenderem a potência da fórmula. E o terceiro ponto, né, que a gente fala, qual que é o terceiro direcionador, gente? Nós sabemos que o consultório, ele exige investimento, ele exige dinheiro, né? Então, ou seja, investimento requer dinheiro. Então, se você não tivesse consultório hoje, aonde estaria aplicado o seu dinheiro? O seu dinheiro estaria aplicado numa renda fixa, o seu dinheiro estaria aplicado na renda variável, aonde estaria aplicado o seu dinheiro, se você não tivesse consultório? Então, ou seja, o seu consultório, ele precisa gerar um retorno melhor do que as aplicações financeiras. Porque senão você não estaria ganhando dinheiro, porque você está comprando um risco. Quando você tem um consultório, automaticamente você tem um risco maior do que você deixar o dinheiro aplicado numa renda fixa, por exemplo.
Então, gente, quando a gente fala que o consultório precisa gerar retorno, é porque se você deixasse o dinheiro aplicado numa renda fixa, ele estaria rendendo dinheiro. Então, se você pega o seu dinheiro, você tira o seu dinheiro lá do banco e aplica no consultório, tecnicamente o consultório tem que dar mais dinheiro do que uma renda fixa. Essa é a teoria, né, das finanças do mundo corporativo. Então, as grandes empresas trabalham dessa maneira. As grandes empresas, quando ela tira o dinheiro do caixa dela e ela aplica esse dinheiro no investimento, todos os acionistas ele querem ter retorno acima, né, do dinheiro que estaria aplicado. E assim tem que ser o seu consultório. Aí vocês vão falar, Alexandre, mas como que eu faço essa parada acontecer? Essa parada, gente, ela acontece, né, quando você começa a otimizar a utilização dos seus equipamentos, fazendo com que os seus equipamentos sejam pagos. Então, o consultório ele precisa gerar retorno, ele precisa gerar receita, ele precisa gerar lucro para que você possa pagar o investimento do consultório feito. Nós vamos ter também conteúdo para isso, tá, gente? Então, aqui eu só estou dando mais ou menos os 3 direcionadores. E além dos 3 direcionadores, nós falamos que a fórmula 3x+, ela é uma fórmula que ela trabalha 3x4. Por que 3x4? Então, são 3 direcionadores com 4 pilares. Os 4 pilares fundamentais para sustentar a fórmula, que a gente fala, uma casa sem alicerce, gente, não adianta nada. Não adianta eu trazer aqui uma metodologia para você, mas se eu não tiver o alicerce bem apoiado, para apoiar essa metodologia em cima. É assim que as empresas grandes trabalham também. Não, aqui, o que nós temos, né? Qual que seriam os 4 pilares? Primeiro pilar, financeiro. Não podia ser diferente, né, gente? Ou seja, o financeiro, a gente fala que o lucro, gente, é o que dá o resultado para você pagar as pessoas, pagar a parceria, para você investir no consultório, para você tirar seu lucro. Essa é a ideia de você ter indicadores financeiros. Segundo indicador, são os próprios clientes pacientes. Então, ou seja, sem pacientes, você não tem, né, o primeiro, que é o lucro. Terceiro, para você ter pacientes, você precisa ter processos bem definidos. Você tem que ter serviços de qualidade, você tem que ter serviço que entrega serviço de valor, né? Que a gente fala aqui muito do encantamento do paciente. A gente trabalha muito aqui, tá, com o método Disney, tá, gente? Por quê? Porque a gente fala que quando você encanta o paciente, você tem processos que acabam encantando o paciente, pacientes eles compram mais serviços. Pacientes comprando mais serviços, você tem mais lucro. Só que para esse terceiro, né, para esses 3 pilares funcionar, você tem um 4º pilar, que a gente chama do pilar, que seria das pessoas. Ou seja, não adianta, tudo que acontece aqui, pessoal, né, no consultório, ele precisa do 4º pilar, que é as pessoas, né, as pessoas bem treinadas, a secretária bem treinada, a secretária que não é só aquela secretária que só faz agenda, aquela secretária também que ajuda a vender serviço. Então, esse 4º pilar é fundamental, gente. A gente fala, né, entre todos os conteúdos, vocês vão observar que eu falo muito isso, né? Quando você encanta, né, para a sua secretária encantar o seu paciente, ela precisa ser encantada. Então, a gente vai também ter conteúdos para vocês nessa linha também, tá? Então, a gente dá aqui todas as estratégias para tudo isso funcionar de maneira correta. Então, a gente não quando fala da fórmula 3x+, né, por mais que ela é uma fórmula que ela vai querer trazer resultado, ela é uma fórmula que a gente fala que ela vai transformar o seu consultório de fato uma máquina de fazer dinheiro, a gente fala o seguinte, não tem caminho fácil. A gente não está vendendo aqui para vocês, em nenhum momento, falando, vai ter um caminho fácil, aplica assim que funciona. Não. Tem técnica, gente. Então, tem os métodos, é assim que as empresas vencem. As grandes empresas, o que elas têm? Elas têm exatamente tudo isso que eu falei e, com base nisso, elas têm as estratégias. E esses segredos que eu vou revelando aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, eu quis passar um pouquinho aqui da fórmula para vocês. E vamos ver a oportunidade, gente. O que nós vamos aprender hoje, né? Então, eu falei aqui da fórmula. Deixa eu só compartilhar minha tela novamente aqui, né? Só para vocês seguirem aqui o que eu passei, né? Tá? Então, é isso aqui, né, gente? Então, eu passei aqui, então, os 3 direcionadores para vocês da fórmula, né? E tem os 4 alicerces que sustentam a fórmula, tá? Então, isso eu passei. Então, seguindo aqui, gente, ó, qual a oportunidade? Alexandre, tá, esse conteúdo, né, voltando no nosso conteúdo de hoje, é como contornar, né, a questão do preço. Então, qual é a oportunidade que nós vamos aprender hoje? Então, a oportunidade está aqui, gente, né? Então, atender antes de vender, gente. Eu acho que isso é uma oportunidade que vale ouro na mesa. Por quê? Porque a maioria dos profissionais, né, que eu vejo, seja dentista, seja médicos, né,
Às vezes a gente é treinado muito em vender, né? Querer vender, fechar orçamento. A gente também, nós temos também, né, no nosso treinamento, né, como fazer, né, a venda, né, como se realiza a venda. Mas antes de vender, gente, a gente tem que aprender a atender bem. Porque atender bem, isso acontece em muitos casos, gente. Porque às vezes você não consegue realizar a venda. Mas só que o seu atendimento foi tão bom que aquela pessoa ela vai voltar um dia a fazer serviço com você, né? Fazer o primeiro serviço. Então, gente, isso é fundamental. Né? Eu gosto sempre aqui de contar uma história, né, desse atender bem, atender antes de vender. Uma vez, gente, eu estava precisando, né, comprar lá uma camisa social, né? Então, eu ia para um casamento, né? E eu estava precisando, né, ir para esse casamento e eu precisava de uma camisa, né, uma camisa social que combinasse com o meu terno. Né? E quando eu cheguei lá, por exemplo, para o vendedor, eu pedi a camisa para ele, falei, né? No começo eu estava imaginando uma cor de camisa, e aí quando eu falei qual era a cor do terno, ele falou para mim, Alexandre, de fato não vai combinar muito, né? Essa cor de terno com essa cor de camisa que você está pensando. Né? Então eu falei assim para ele assim, o que você teria aí, né? Com essa cor de terno? E aí ele falou assim, você é muito franco, né? Era quase final de ano também. Ele falou assim, eu vou ser muito franco, eu não tenho essa camisa na loja, que eu acho que vai cair bem com o seu terno. Mas eu vou dar uma sugestão para você, que tem uma loja, né? Que é uma loja que eu conheço, que muito provavelmente ela tem essa camisa, né, para te ofertar. E ainda recomendo você, né, a usar essa gravata, porque essa gravata, dele me mostrou a gravata e tal, essa gravata realmente vai combinar bastante, né, e eu acho que vai ficar muito, muito bacana em você. Gente, eu não comprei nada na loja naquele dia, eu fui para uma outra loja que eu tinha recomendado, lá de fato tinha camisa, e eu comprei a camisa lá. Aí você vai falar assim, pô, mas esse cara é maluco, ele mandou você para o concorrente, né? Gente, o que aconteceu comigo? Eu acabei voltando, né, comprar naquela loja, porque a sinceridade daquele vendedor foi tão grande, né, e hoje eu sou cliente dele, porque hoje eu sei, né, que ele não vai me vender alguma coisa que não vai ficar bem em mim. Então, a confiança que eu tenho hoje, eu indico pessoas para ele. Então, é exatamente isso que acontece, gente. Por isso que essa questão de você atender bem, né, antes de vender, gente, é fundamental em qualquer negócio, tá? Então, às vezes, a pessoa está te procurando e não é só especialidade, aquilo que está te procurando. Né? Eu pego o caso dos dentistas, eu converso, né, com os dentistas, e os dentistas falam que eles têm várias especialidades dentro da odonto, e às vezes eles falam, Alexandre, às vezes a pessoa está procurando, eu não faço esse tipo de trabalho. Mas o que eu faço? Para ele não sair, eu indico, né, pessoas que eu conheço, da minha confiança, para ele poder ser atendido por esse paciente, né, por esse outro dentista. Então, essa é a regra, gente, do negócio. Então, esse é o ponto que eu acho que tem que valer ouro aí para vocês. Outra coisa, gente, que é fundamental, né, aqui, né, vou voltar a compartilhar com vocês, outra coisa que é fundamental, tá, gente, quando a gente está falando aqui, né, de oportunidades desse aprendizado, né, é a preparação adequada, gente, para a apresentação dos serviços, minimizando a relação do preço. Então, você está preparado, né? Se você está aqui comigo nesse conteúdo, você está no caminho certo, você já deu passo para o caminho, porque o caminho certo, porque hoje, né, na parte de serviços, na parte de, a gente fala nessa relação comercial, o profissional ele tem que estar preparado, porque antes de você ser um dentista, antes de você ser um médico, antes de você ser um nutricionista, um psicólogo, né, e tantas outras áreas que tem consultório, né, primeiramente você é hoje um empreendedor, você tem um negócio, então não adianta você achar que só o seu serviço garante resultado, não garante. Você tem que estar preparado para a gestão de negócio, né? Então, acho que essa é a oportunidade que a gente vai passar aqui para vocês. E nós vamos passar também, gente, as 3 diferenças fundamentais que os pacientes avaliam preços do serviço. Isso é pesquisa, gente. Então, vou mostrar as 3 diferenças fundamentais que fazem, né, com que os pacientes avaliem o serviço. E sabe o que vocês estão pensando aí? Vocês estão pensando que ele sempre avalia pelo menor preço. Gente, esse é o grande engano da maioria dos profissionais com consultório. As pessoas analisam não somente a questão de preço, gente. Eu vou mostrar para vocês, continue nesse vídeo que vocês vão ver, vocês vão ficar assustados como que eles avaliam, né? Então, isso é pesquisa. Contornar a reclamação do preço, gente. Então, a gente vai dar aqui ferramentas de como você contorna, né, essa questão da reclamação do preço, tá? Então, e vou dar também, gente, eu estava me esquecendo,
no final, uma planilha muito simples, tá? Eu falei que não vou passar cálculo para vocês, mas eu vou passar daqui a pouco para vocês uma planilha, né, que a gente chama de overprice, tá? Então, o que ela funciona, Alexandre? O overprice, às vezes você prepara a sua tabela de preço, né, e a gente fala que sempre você tem que jogar na tabela de preço uma gordura, né? Essa gordura que a gente chama de overprice, né, por exemplo, eu vou cobrar nesse serviço R$100, né? Ao invés de você já cobrar de cara R$100, você cobra 110. Porque se ele te pedir o desconto de 10%, se você dá o desconto de 10%, você volta para o preço desejado, que é aquele preço que vai remunerar o seu resultado de maneira adequada. Então, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem montar isso aí. É uma maneira bastante simples mesmo, tá? E outra coisa, técnica do fechamento do serviço. Também vou passar aqui para vocês, né, quais são algumas das técnicas para vocês fecharem aí os serviços no consultório, tá, gente? Então, é isso que nós vamos passar de oportunidade para vocês, muita oportunidade boa, porque a fórmula, gente, ela trabalha tudo isso que eu falei e ela vai dando as estratégias. Então, eu estou dando, né, o que a fórmula faz lá na frente. De novo, seria imprudente da nossa parte, do nosso time, né, que desenvolve a fórmula, né, que nós pegamos a fórmula, como eu comentei com vocês, do que as grandes corporações do mundo fazem, né, a gente traduziu, né, nós tornamos, né, todo o conceito de uma maneira, adaptamos, né, para os consultórios, e nós traduzimos de uma maneira, gente, que ela pudesse ser numa linguagem fácil, né, e de vocês colocarem a aplicação dela aí no consultório, tá? Então, essa é a ideia. Pessoal, qual que é a objeção, as objeções hoje, né, dos consultórios de aprender esse tema, né? Tem objeção, Alexandre? Claro que tem. Então, primeira objeção, gente, das pessoas aprenderem o tema. A primeira objeção, achar que o seu consultório não tem que dar desconto. Tem muita gente, né, ele fixa a gente que no ponto que o consultório não tem que dar desconto. Gente, a gente vive numa cultura no Brasil que todas as pessoas pedem desconto. Sim, tem pessoas que não pedem desconto, Alexandre. Tem pessoas que não pedem desconto. Mas eu até prefiro as pessoas que pedem o desconto, gente, por um motivo simples. Né? Por que eu prefiro que as pessoas que pedem o desconto? Eu prefiro as pessoas que pedem desconto, gente, porque quando a pessoa te pede desconto, porque ela está afim de fechar naquele orçamento. Quando a pessoa não pede desconto, você não sabe se ele achou muito caro, né, ou se ele vai buscar um outro consultório para poder fechar o serviço. Então, quando uma pessoa te pede desconto, você deveria ver isso de uma maneira, né, como oportunidade, tá? Não como objeção. Né? Acho que esse é o grande... E entender, gente, que nós vivemos num país que tem a cultura do desconto. Né? Então, o brasileiro gosta da questão do desconto. Segundo ponto, gente, que vai aparecer aqui, daqui a pouco eu apresento, preço não discute, não se discute. Eu já ouvi muito isso de vários profissionais que têm consultórios, que falam para mim, Alexandre, minha tabela de preço é essa, e eu não discuto o preço. Né? Então, isso é muito complicado, viu, gente? Eu acho que consultórios, né, a não ser que o consultório seja um consultório já muito bem sucedido, né, que ele já esteja naquela linha lá, que ele já não quer tantos pacientes, e aí ele pode usar até um pouco dessa prerrogativa sim, né, de uma maneira até, que eu diria, bem positiva, né, mas isso é quando o consultório está muito e já tem aí clientes, né, da classe AA, né, que eu falo, né, então aí eu acho que o preço não se discute, porque ele já está buscando aí um canal, né, de atendimento que não é o canal da classe, eu falo da classe B, da classe média, da classe baixa, né? Então é isso que a gente fala também, tá, gente? Então, isso é tomar um cuidado. E não investir tempo, né, gente, de se preparar para aprender sobre gestão. Eu acho que essa é uma objeção, porque toda vez que eu falo, você tem que estudar, você tem que se preparar, você não pode mais ser aquele profissional que acha que só aquilo que você faz, o serviço que você já entrega, por si só, ele já fala por você, né? E ajuda muito, muito mesmo, né? Qualidade do serviço, gente, vocês não sabem o quanto ajuda, né? A qualidade, encantar o paciente, né? Eu falo assim, quando você encanta o paciente, gente, a questão do preço ela é minimizada na cabeça do paciente, né? Então, existem técnicas, tá, gente? Que eu até tenho aí, né, conteúdos gravados sobre esse assunto, que isso é uma grande verdade, gente. Então, quando você... Mas, gente, tem que investir tempo. A gente tem que investir muito tempo para aprender, né, como contornar essa questão da precificação dentro do consultório, tá? Então, esse acho que é um ponto, né, gente? Então, eu vou voltar aqui novamente para mostrar para vocês, então, as 3 objeções que geralmente fazem com que os consultórios, né, que às vezes ficam olhando para a questão aí da precificação,
né, não querem aí, né, fazer a questão aqui do nosso conteúdo. Então, de novo, achar consultório não tem que dar desconto, né? A segunda está muito próxima da primeira, né? O preço não se discute, né? E não investir tempo em se preparar para as negociações. Gente, hoje é fundamental que o profissional, né, tenha um consultório, ele tenha técnicas de negociação, gente. E existem técnicas de negociação, muitas técnicas, gente. Vocês não sabem os gatilhos mentais que são utilizados numa técnica de negociação. Eu diria que essas técnicas de negociações, quando elas são bem aplicadas, gente, elas geram muito resultado. Mas muito resultado mesmo, tá? Então, a gente tem essas técnicas, né? Na fórmula, a gente ensina, né, os profissionais a utilizar as técnicas corretas em cada circunstância, tá, gente? Então, esse é a gente vai trazer um pouco dessas técnicas hoje para vocês aqui também, tá? Então, vamos lá, né, gente? Qual que é o jeito errado de pensar sobre esse tema, né? De fazer aqui a questão do preço, né? Então, além das objeções, tem um jeito errado de a gente executar, né, a questão da precificação, né? Então, o jeito errado, né, gente? É não detalhar o serviço que será realizado para o paciente. Esse é o jeito errado, gente. Porque, às vezes, quando você não detalha, né, o serviço que vai ser realizado, né, o paciente pode achar que aquele serviço é muito caro, né, porque você não detalhou o serviço que vai ser realizado, por que aquele serviço vai ser realizado. E a gente tem aqui até um gatilho, gente, que funciona muito bem, que a gente chama o gatilho da razão. Esse gatilho da razão, quando você explica o seu preço e depois você fala por que o seu preço é aquele, você dá para ele a razão, né? Eu vou contar uma história bem rápida aqui para vocês, né, que foi feito, né, um teste social, e foi mais ou menos o seguinte, né? Uma menina tinha uma fila de pessoas querendo tirar, né, o xerox, né, tirar cópias. E nessa fila, essa menina, ela tentava no primeiro, né, era tudo combinado, ela tentava furar a fila. Ela chegava, ela falou: eu posso passar na sua frente, né? Estou precisando aqui tirar xerox, o xerox, tal, de maneira mais rápida. E aí todo mundo falou: não, mas a fila lá, aquela coisa tal. Então as pessoas faziam uma objeção grande quando ela tentava furar a fila sem se justificar o porquê. E aí, depois, no segundo teste que ela fez, ela foi e ela falou assim: gente, eu poderia furar a fila de vocês, eu tenho uma entrevista de emprego agora, eu tenho que levar essa cópia para eu não perder a oportunidade. Gente, era impressionante, né, as pessoas que cediam o lugar para ela e não reclamavam, né, porque ela estava ali furando a fila. E a precificação é a mesma coisa, gente. É um gatilho muito forte, né, quando a gente usa o gatilho da razão, né? Você fala do preço, você detalha o serviço, né? Você fala o preço, o meu preço vai ficar em tanto, por que o preço vai ser esse preço que eu estou te passando? Por causa disso, disso e disso. Então, você está detalhando o serviço. Então, esse é o jeito errado de não detalhar, tá, gente? Outra coisa, não demonstrar a qualidade do serviço a ser realizado, gente. Isso é um pecado muito grande que muitos profissionais acham que, às vezes, já por ter uma marca no consultório, por já ter muito tempo com o consultório, né, eles acabam não demonstrando a qualidade do serviço que vai ser realizado. E, às vezes, o consultório novo, é um consultório totalmente tecnológico, né? Tem né, um monte de coisa. Você, às vezes, como profissional, já fez vários cursos, né? Você fez uma preparação daquele curso. Então, ou seja, para poder atender, né, aquela pessoa, naquela especialidade, você não demonstra isso para a pessoa. Então, não demonstrar a qualidade do serviço que vai ser realizado, gente. Então, isso é um pecado grande também que muitos consultórios cometem, né? Às vezes, mostrar, né, o resultado de alguns pacientes que já tiveram, né, aquela situação, né, aquele mesmo procedimento realizado, isso é muito bom, né? Que a gente fala que é um outro gatilho que é usado chamado prova social, tá, gente? Acharam um absurdo, gente, o paciente pedir desconto, sabe? Então, esse é o jeito errado de pensar sobre o tema, né? Você fala, você detalha o serviço, né? E você fala assim: Alexandre, mas eu detalhei o serviço, eu falei da qualidade do meu consultório para ele, e mesmo assim eu acho um absurdo ele me pedir ainda desconto. Gente, de novo, faz parte. Se ele está te pedindo desconto, né, olhe para o lado cheio do copo. Se ele está pedindo desconto, porque ele está a fim de fechar negócio contigo. E aí você faz o quê? A dica que eu dei para você. Trabalha com a sua tabela já, né, com overprice. O que é overprice? Coloca já um valorzinho acima para você dar exatamente o desconto para esse cidadão que está te pedindo. Tá? Então, essa é a ideia. Ficar irritado, gente, caso o paciente compare o seu preço com outro orçamento. Isso também é muito comum, às vezes, acontecer, porque às vezes o paciente está ali, ele vai querer fazer a barganha de preço contigo,
Mas eu fiz um orçamento no outro consultório. A gente vai ter uma técnica para isso, tá, gente? Então, vou falar agora, mas tem uma técnica exclusiva para isso, né? Daqui a pouco eu já vou falar dessa técnica. Não estar preparado para objeções do futuro paciente, gente. Então, de novo, não me preparo, não estudo sobre isso. De novo, gente, se você tem consultório, você passou, antes de ser profissional da sua especialidade, você é um empresário, você tem um negócio, então você tem que estar preparado, você tem que ser um negociador, né? Antes de ser médico, antes de ser o dentista, antes de ser o nutricionista, antes de ser o psicólogo e outras áreas, você tem que estar preparado para, né, receber as objeções aí do futuro paciente, tá, gente? E fazer, gente, uma avaliação antecipada do futuro paciente, né? E perder o interesse por ele, né? Às vezes você, isso é um ponto, que às vezes a pessoa avalia o paciente, né, pela aparência do paciente, né? E aí ele já perde o interesse de investir naquele paciente. Gente, esse é outro jeito errado, né? Às vezes você nem começar a dar atenção para o paciente de maneira correta. Aí você não detalha o serviço, você não demonstra a qualidade do seu serviço, né? Porque aquele paciente fala, se eu não pegar, ok. Né? Então, e às vezes você acha que ele não tem potencial de realizar o seu serviço. E aí você perde muita oportunidade, né, de fazer isso aí, né, gente? E para finalizar, o jeito errado aqui, caso não possa realizar o serviço, gente, dispensá-lo sem tentar ajudar. Aquilo que eu estava falando agora há pouco. Gente, isso é uma oportunidade de ouro. Não é minha especialidade atender esse paciente, eu vou recomendar esse paciente. Às vezes, o paciente precisa fazer um exame, né? E esse exame, você pode ajudar esse paciente a fazer o exame, às vezes até negociar o preço, né, com a clínica, né, que vai fazer o exame para o paciente. Isso, gente, o paciente dá muito valor para isso, né? Então, esse é um grande ponto que eu diria aqui para vocês. Agora vamos, então, falar do jeito correto, né, gente? Então, tem um jeito errado e tem um jeito correto da gente executar aqui para minimizar o impacto dos preços no serviço. Qual que é o jeito, né? A gente tem 3 diferenças fundamentais da maneira pelo qual o paciente avalia os preços, tá, gente? 3 diferenças que eu tinha comentado com vocês, né? Os clientes normalmente dispõem de referências limitadas, gente, sobre o preço do serviço. Olha que interessante, porque na maioria das vezes os profissionais de consultório, eles acreditam, né, comprar um serviço, né, gente? Contratar um serviço em consultório não é a mesma coisa que você ir comprar uma televisão, se comprar uma bicicleta, se comprar um carro, por exemplo. Porque você hoje tem muita pesquisa na internet e hoje você compra muito via internet. Não é a mesma coisa de serviço, gente. Porque quando você vai fazer isso aí, você sabe, o paciente tem que vir, ele tem que fazer uma avaliação. Então, tem todo um procedimento e o paciente não está muito afim disso aí, gente. Porque tem que marcar, tem que agendar, tem que fazer avaliação. Então, esse é o grande ponto que a gente fala, né? Então, os clientes normalmente dispõem de referências muito pequenas na relação dos preços dos serviços, tá, gente? Então, e tem muitos pacientes, semana mesmo, estava conversando com uma doutora, ela é dentista, e ela me falando dos preços dela. Quando ela me falou dos preços, gente, os preços dela eram tão baixos, mas tão baixos, que eu perguntei para ela, doutora, mas por que seu preço é tão baixo? Por falta de cliente. Por isso, mas precisa, será que... Eu vou falar daqui a pouco, gente. Às vezes, gente, o valor monetário não constitui um único valor relevante, né, para que os pacientes possam, de fato, né, comprar o seu serviço. E aí você fica medindo, né, às vezes, com o paciente, algo que na cabeça dele nem existe ainda. Você fala assim, mas se eu cobrar mais caro, ele vai fazer o serviço em outro consultório. De novo, ponto 1, gente, né, ele tem pouca referência de preço, né, então muito pouca referência de preço. E aí nós vamos para a terceira, né? Muitas vezes, gente, os preços baixos sinalizam qualidade de serviço ruim. Olha como começa a acontecer o contrário, gente. Então, quando eu vou, por exemplo, no dentista, eu vou fazer lá um procedimento, vou fazer lá um clareamento, se eu ver que tem uma discrepância muito grande de serviço, você acaba ficando desconfiado. Será que realmente esse consultório faz o serviço de maneira correta? Então, esse é um ponto, gente, que a gente tem que avaliar muito bem. Então, vamos lá, compressão. Então, a gente estava falando aqui, ó. Opa. Então, vamos falar agora, vou detalhar aqui para vocês os 3 pontos, as 3 diferenças, tá? Então, compressão dos preços, gente. Então, primeiro, as pessoas não recordam dos preços do serviço anteriormente. Então, isso é uma verdade. Não, as pessoas não recordam, né, dos preços. As pessoas recordam muito mais do procedimento, da qualidade do serviço feito, do que dos preços. Olha que interessante. Cada serviço, gente, por que isso de fato acontece?
que cada serviço, ele propõe configurações diferentes, né? Combinações e variações diferentes. Então, por isso que é difícil comparar o serviço. Há 6 meses atrás, eu fui lá e fiz no dentista, por exemplo, uma limpeza. Agora, exigiu, né, também fazer uma restauração, uma limpeza e um clareamento. Então, uma combinação de serviço ali, ela muda completamente, que eu não consigo comparar, né, o que foi cobrado com o que está sendo cobrado agora. Então, você imagina, você mesmo já tem dificuldade de fazer essas comparações. Cada paciente é único, tá, gente? Então, portanto, o preço ele vai variar bastante. Então, não tem como eu fazer um tratamento e eu querer comparar meu tratamento com o tratamento que o meu irmão fez. Percebe? Então, cada paciente é diferente, porque quando chega lá, a situação dele é uma, a minha situação é outra. Então, é difícil você falar assim, quanto que ele te cobrou desse serviço? Então, percebe, gente? Então, aqui tem a compreensão do serviço, ela é fundamental, gente. Então, para vocês entenderem. Aí, outro ponto, os clientes podem achar incômodo. Olha aqui que ponto, isso é favorável a vocês. Porque a maioria dos clientes, eles acham incômodo, gente, ficar pesquisando os horários cobrados pelo serviço. Porque eles têm que ficar marcando, eles têm que passar pelos profissionais. Então, para poder fechar a questão da precificação. Então, a gente fala que quando a gente tem aí, às vezes, cirurgias, né, principalmente estéticas, as pessoas já comparam um pouco mais de preço, né? Aí por uma questão até de valor, né, gente? Então é um pouco mais comum, né, para serviços que têm um ticket muito alto, né, de ter a comparação de serviço. Mas aqui também tem um fundamento que é muito interessante, viu, gente? Porque quando as pessoas têm um ticket muito alto e ele compara, geralmente, um procedimento, colocar uma prótese, estou chutando. Aí, aquele cirurgião, ele cobra, por exemplo, né, 15 mil reais, o outro cobra 12. Então, se os preços estão muito próximos, mesmo assim, aquele que cobrou 12, a pessoa vai buscar mais referência daquele que cobrou 12. Porque ela vai falar, pô, será que ele está cobrando 12? Né? Porque geralmente a pessoa associa o quê? Que a gente vai falar agora, na sequência. Associa a questão de preço à qualidade do serviço. Né? Será que vai ficar bom? Né? Principalmente questão de estética, tá, gente? Então, esse é muito legal também. E os serviços, gente, são muito intangíveis, né? Ou seja, então é muito difícil você mensurar, né? Então, no qual torna o trabalho de uma pesquisa de preço ainda muito mais trabalhoso, gente. Onde, de fato, né, a qualidade, ela é o que vai fazer ali a grande diferença na tomada de decisão, tá? E ainda, além disso, gente, a gente tem um papel dos custos não monetários, porque a gente sempre fala, né, que os pacientes, gente, eles valorizam muito, né, a questão, né, dos valores não monetários, que não é só preço. Então, por exemplo, né, a questão do tempo, né, é um ponto que influencia muito, né, a pessoa fechar o serviço, a conveniência, né, ali de marcar a consulta, do atendimento, né, a questão do custo social também é um ponto que pega bem bacana, né, confiança que ele tem naquele profissional, né, o quanto aquele profissional passa para ele a questão da autoridade, né? O quanto o profissional tem humanização de atendimento, gente. Quantas pessoas precisam hoje ser humanizadas no atendimento, gente. Às vezes é muito, não digo comum, né? Mas às vezes aconteceu já comigo o caso de eu ir ao médico e o médico não olhar na minha cara, né? Às vezes está naquela pressa, nem sabe. Tem dia que você não está num dia bom, né, gente? Então você pega aquele médico, você não é o médico que você quer voltar mais, né? Do encantamento na primeira consulta, gente. Isso é fundamental também. Né? Às vezes é uma recomendação que você recebeu, falou, não, vai naquele dentista, vai naquele psicólogo, né? Vai naquele terapeuta que ele é bom. Agilidade, gente, a gentileza, empatia, olha quanta coisa, atenção, são motores, gente, para minimizar o efeito do preço. São todas dicas, gente, que se você trouxer isso para dentro do seu consultório, né, para dentro dos seus atendimentos, isso vai minimizar o efeito do preço, que a pessoa vai ver que você está entregando algo de valor para ele. E aí, o preço como indicação da qualidade, que a gente estava falando agora há pouco, né? Gente, quanto menor o conhecimento a respeito do serviço ser contratado, maior a probabilidade, olha que interessante, de o preço se converter numa indicação de qualidade. Olha que máximo isso aí, gente. Então, quanto menor o conhecimento do serviço ser contratado, mais a pessoa vai achar que a indicação para ela vai ser a relação do preço. Quanto mais informado o cliente estiver do serviço realizado, o preço tende a influenciar menos o processo de decisão, gente. Olha que importante, a questão está falando do cirurgião, né? Então vamos ler isso aqui de novo. Ó.
Quanto mais informado o cliente estiver do serviço a ser realizado, então ele sabe de fato o que vai ser realizado, né, de como vai ser realizado, né, as etapas, por isso detalhar o serviço que vai ser realizado, tá, gente? Então detalha todo o serviço que vai ser realizado, né, como vai ser realizado, como que você vai fazer os procedimentos, né? Então, como vai ser o retorno da pessoa, o preço tende a influenciar menos no processo de tomar decisão, gente. Então, esse é um ponto chave aí para vocês, né? Já o contrário é verdadeiro, né? Quanto menos a pessoa estiver informada, gente, sobre aquilo que vai ser feito, então ele vai dar um peso muito alto na parte do fator preço, né? Então, se você não informa muito, na cabeça do paciente pode entender que aquele procedimento é um procedimento simples, então ele vai ficar te questionando muito a questão do serviço, do preço e não da qualidade do serviço, tá? Então, esse é um ponto também para vocês anotarem. Quando o risco do serviço é elevado, você vai fazer um procedimento, eu vou voltar aqui nas cirurgias, aí nas clínicas estéticas, né, como exemplo. Então, quando o risco é muito elevado, né, gente, de alguma coisa dar errada, então o cliente está muito mais propenso a encarar o preço como melhor indicação de qualidade. Então, quando ele vai fazer um procedimento, né, um procedimento estético, ele entende que aquele procedimento estético, né, vai marcar realmente a pessoa, né, ela vai olhar a questão do preço como uma melhor indicação de qualidade, né, porque ele não quer correr esse risco. Então, esse é um ponto bem bacana aí. E a fórmula, né, gente? É a fórmula, como eu comentei, né, a fórmula 3x+, ela ajuda em tudo isso que nós estamos falando. Então, nós vamos dar aqui agora, né, 4 motivos que levam o paciente a dizer que o serviço está caro, gente. Olha o primeiro motivo que o serviço está caro. Então, vou só tirar aqui novamente, vou voltar aqui com vocês, ó. Então, por que às vezes o paciente fala que o serviço está caro, Alexandre? Eu vou dar aqui para vocês, né, as 4 indicações aqui para vocês. Ó. Primeira, tá, gente? Que eles falam que o serviço está caro, às vezes o paciente usa da mentira também, viu, gente? Então, é uma técnica de negociação, né? Que o paciente às vezes usa da mentira para dizer que tem já um orçamento feito em outro consultório e ele fala que o seu serviço está muito caro, né? E a dica aqui, gente, não é querer discutir com o paciente, falar que ele é mentiroso, muito longe disso. Você tem que pedir os detalhes do serviço que vai ser realizado do outro lado. E esse é um jeito de você ver, de fato, se ele está mentindo ou não está mentindo. Mesmo se você perceber que ele está mentindo, gente, você não vai falar, pô, peraí, isso é uma mentira. Como que você contrapõe? Porque se você ficar com... Porque a ideia aqui, gente, não é ver quem está certo e quem está errado. A ideia aqui é você fechar o serviço, né? Então você chega para ele, você vai pedir o detalhamento do serviço e você vai começar a mostrar a diferença daquilo que você está entregando, que é melhor do que o outro consultório que ele pegou. E jamais, tá, gente? Jamais vocês falem mal do trabalho do outro, né, do outro profissional, né? Jamais, isso nunca pode acontecer. Até por uma questão ética, tá, gente? Não pode acontecer falar mal do serviço do colega, né? Porque você pode mostrar para a pessoa, falar, de acordo com o que você está me trazendo aqui, né? Eu estou te oferecendo isso, né? Então, por esse motivo que o meu serviço custa mais do que do meu colega. Ponto. Né? Então, você está sendo aí uma concorrência, né, totalmente leal aqui, tá, gente? Então, vamos seguindo. Insegurança, tá, gente? Aqui, né, por que né, eu falei 4 motivos, né, que levam os pacientes a dizer que o serviço está caro. Insegurança. Aqui, a prova social é muito valiosa, tá, gente? Então, a insegurança do paciente, né, de querer fechar aquele, e principalmente se ele não te conhece ainda. Então, essa insegurança, ele vai realmente levar muito para a questão do preço. E como que você quebra isso, né? Você quebra isso com um gatilho social, que a gente chama de gatilho social, que é mostrar, né, a prova social de pessoas que fizeram os mesmos procedimentos que ele vai fazer e você obteve o resultado dentro do consultório. Gente, isso vale ouro também, né, quando você tem aí as provas sociais, tá? Então, acho que é o segundo ponto. O terceiro, né? O terceiro aqui, gente, é escolha inadequada. De fato, o serviço não é para esse paciente. Então, ou seja, acontece, às vezes o paciente te procurar, é você analisar que ele está procurando um serviço que você não tem a capacidade, condições técnicas de desenvolver esse serviço. Aí, gente, nesse momento aqui, não existe discussão de preço. É porque realmente ele buscou uma especialidade em você que você não tem para oferecer. Então, tecnicamente aqui, né, esse é um dos motivos também que ele pode achar, né, que se você falar do preço, né, às vezes a gente nem chega a falar de preço nesse caso, tá, gente? Então, outro ponto, né, o preço versus valor. Então, eu vou voltar a projetar aqui, gente, porque essa questão também eu acho fundamental da gente projetar para vocês lerem
isso aqui comigo, ó. Então, o que acontece aqui, ó? Então, vamos lá. Então, gente, aqui ele fala o seguinte, tá? Então eu gosto, ó, o preço, gente, ó, preço versus valor. O paciente não entendeu o valor do serviço que ali está sendo ofertado. Então, isso é um perigo, né, gente, que a gente fala, né? Que às vezes ele não entende, né, o serviço que ali está sendo ofertado. O paciente não é obrigado, gente, a conhecer a complexidade do serviço que você está fazendo. Né? E aqui eu dou a dica, né, para os profissionais, não usar os termos tão técnicos, gente. Né, os termos aqui têm que ser traduzidos, porque para que a pessoa do outro lado possa entender, né, para poder fechar o serviço contigo. Nesse caso, gente, né, aqui eu coloquei um exemplo ao dentista, mas aqui pode ser um psicólogo, aqui pode ser um médico, aqui pode ser um fisioterapeuta, aqui pode ser, né, um nutricionista, né, então pode ser qualquer profissional, né, explicar detalhadamente, gente, as vantagens de evidenciar os benefícios que o consumidor desconhece. Esse é o ponto, né? E perguntar para ele se ele entendeu. Se entendeu qual é o procedimento que vai ser aplicado, né? Às vezes é até bacana, né? Às vezes de uma maneira bastante sutil, você até tentar verificar, né? Se ele entendeu mesmo, fazendo algumas perguntas para ele, né? E aí com isso você consegue pegar se realmente ele entendeu o que está sendo feito, né? Como vai ser feito, né? Então eu acho bem bacana, mas tem que ter uma sutileza aqui boa também. Né? Se o preço é mais alto, né? Deve ter um motivo bom. Isso é algo também, não é mesmo? Então, se você está cobrando o preço mais alto, gente, é porque alguma coisa tem. E aqui que está o grande segredo aí dos consultórios, gente. Ó, o preço. Como que você chega no preço, né, Alexandre? O preço é igual à oportunidade que você está dando, ofertando para o seu paciente, cliente, né? E o risco. Quanto menor o risco que ele tiver, gente, no seu consultório, eu diria, melhor vai ser o seu preço. Então, vou repetir. Então, quanto maior a oportunidade que ele vai ter, com um risco bem pequeno, melhor vai ser o seu preço. Então, por exemplo, vamos pegar aqui as clínicas estéticas, né? Então, quanto mais você mostrar que o resultado que ele vai ter e o risco daquele resultado que você vai ofertar, né, é um risco muito pequeno para ele de não dar certo, gente, isso gera mais preço. Isso tecnicamente gera mais preço. Ah, eu tenho um procedimento, sou lá um terapeuta, então tem lá todo um procedimento nas minhas terapias. Então, quanto maior, né, a oportunidade que você vai gerar para esse seu paciente, né, com um risco pequeno, tecnicamente seu preço tem que ser maior. Então, esse é o grande ponto, tá, gente, que a gente fala. Então, marque essa formulinha, essa fórmula é mágica, gente, ela vale ouro aí para vocês, tá? Então, quanto menor o risco que você gerar para o paciente, né, mais preço vai sobrar para você cobrar do seu paciente, ele vai entender isso aí, tá? O paciente sempre faz o tratamento pelas razões dele, tá, gente? Isso é um ponto também, né? A gente fala, né? No final das contas, ele vai resolver se ele faz. Então, gente, qual que é o consultório que vai ser o campeão de faturamento aqui? Vai ser isso aqui, gente, ó. O consultório que vai ser campeão de atendimento será o que atender com excelência, gente, com excelência. Então, quando o paciente dizer que o serviço está caro, tente lembrá-lo, né, dos motivos e das formas de argumentação que eu comentei agora, né, das 4 formas dele, tá, gente? Assim será bem mais fácil de você manter a tranquilidade e aumentar o índice de fechamento aí das suas vendas, tá, gente? Então, esse é um ponto aí bem importante para vocês fazerem. Agora eu vou dar ainda para vocês algumas técnicas aqui do fechamento, né, para vocês fecharem aí, né, a questão do preço. Qual que é a primeira técnica, Alexandre? A primeira técnica, se o paciente perguntou, né, sobre o preço, né, indica que ele está interessado. Se ele pediu desconto, você avançou mais um estágio aí para poder fazer, né, fechar o seu orçamento, tá, gente? Então, esse é um bom ponto. A dica, então, é enfatizar, antes de tudo, características, benefícios, serviços, para depois falar do preço, né? Então, aqui também, eu acho muito importante, porque aquela questão do porquê, né, gente? Então, eu saio falando do preço. Então, é aquela história, né? Se a gente sai falando do preço, eu acho que você fala do preço, aí você assusta muitas vezes o paciente, preço caro, ele não consegue mais parar para pensar, tá, gente? Então, isso a gente tem que corrigir, né? Porque eu falo o preço e eu vou falar por quê, né, Alexandre? Não, é inverso. Você fala, né, de tudo que você vai dar de benefícios, né? E porque você já está explicando porque o seu preço é esse, né? Essa é a ideia, né? E aí depois sim você pode enfatizar novamente o porquê. Então você fala, ó,
meu serviço será realizado dessa forma, dessa maneira, né, desse jeito e nesse tempo, esperando esses resultados, né? Portanto, meu preço é esse preço aqui. Aí se o paciente, oh, nossa, meu preço tal, né? Por que o meu preço é isso, né? Aí você pode ter ainda mais alguns pontos, deixar algumas cartas na manga, né? Para você dizer a questão da qualidade do consultório, o tempo que você já exerce a sua profissão, né? Talvez os treinamentos, né? A especialidade que você já fez. Então, isso funciona demais, viu, gente? Muito mesmo. Né? Técnica de fração, né? Às vezes você quebrar o preço também para o paciente, ela funciona muito, gente, principalmente para os tratamentos, são tickets altos, né? Às vezes a pessoa vai fazer um tratamento de 5 mil reais, 10 mil reais. Então, para esses tickets mais altos, fracionar o preço, gente, é fantástico, porque isso você quebra um pouco na cabeça do paciente, né, que não vai pesar para ele, né, aquilo todos os meses, lá, né, de pagar lá, por exemplo, um tratamento de 5 mil reais. Então, você pode fazer isso aí, funciona muito a técnica da fração. Outra técnica também, técnica das soluções e dicas, tá, gente? O futuro paciente, ele chega, né, com qualquer dificuldade dentro do seu consultório, né, e ele busca, gente, né, por uma solução, né? Então, e o profissional tem que buscar vender essa solução para ele. O ideal, gente, é vender mais e melhor. Para isso é necessário, gente, executar aqui uma venda consultiva. Olha que interessante. Dessa forma, gente, você pode até sugerir outro serviço para o paciente. Porque às vezes o paciente ele vem fazer um tratamento contigo, e você vê que aquele tratamento não vai resolver a situação dele, né? Você pode perguntar para ele, mas o que você pretende, né, lá no futuro, né? Então, você vai fazendo algumas perguntas chaves para o paciente, né, de futuro, aquela coisa toda. Por quê, gente? Porque automaticamente você fala, ó, já que você pretende, né, ser isso aqui no futuro, né? Eu acho que esse tratamento para você não vai ser um tratamento bacana. Estou pensando aqui numa questão estética, porque isso aqui lá na frente não vai ficar tão bom para aquilo que você vai de fato precisar. Então, esse é um ponto fundamental de vocês trazerem aqui, né, o paciente para dentro, tá, gente? Então, na maioria dos casos, gente, o paciente, às vezes, ele não espera, né, uma consulta, né, que eu falo que seria uma consulta consultiva, né? Ele espera que ele vai lá, né, com uma situação e você vai dar o resultado para ele, o que ele precisa fazer, o quanto vai custar. É diferente quando você chega lá no consultório, o doutor ele vai avaliar, né, a condição total, né, da sua situação ali e ele vai te propor algo muito diferente do que você está buscando, mas na intenção de te ajudar. Tá? Então, isso eu acho que é fundamental também, é uma técnica que vende muito. Aqui, gente, eu vou pular isso aqui que para a gente fazer aqui já, né, um ponto que eu queria passar para vocês. Eu quero passar para vocês exatamente isso aqui, pessoal, que eu acho que é muito importante, né, para vocês entenderem, né? E aí a gente vai encerrando já aqui o nosso conteúdo. Ó, aqui eu tenho uma tabela que é do serviço 1, do serviço 2, tá? Então observe como que faz isso aqui, gente. Ó, eu tenho na minha tabela, o serviço que eu quero cobrar dele é 250. Ah, Alexandre, pode ser 250, pode ser 300, né? Ah, pode ser, por exemplo, o serviço 2 é R$1.000, por exemplo. Então, o que você faz? Nós vou pegar esse primeiro aqui, ó, 250. Aqui é a história do overprice, tá, gente? Ó, como funciona, e vocês vão ver que como é bacana, ó. Então, ó, eu pego R$250, eu vou dividir os R$250, né, por essa formulinha aqui, ó. O 1 é da fórmula, tá, gente? Então, o 1, ele sempre vai ser da fórmula. Então, eu pego os 10%, eu transformo os 10% em decimal, então eu vou dividir 250 por 0,90. Tecnicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando 10% a mais no meu preço da minha tabela, tá? Então, ó, a fórmula aqui, ó. Então, estou pegando lá o 250, né? 1 menos 10%. Então, eu estou colocando nesse exato momento, né, o valor sobre o meu preço. Vamos lá, 277. A mesma coisa eu faço com os R$1.000. Pego os R$1.000, né? Vou dividir os R$1.000, ó, por 1 menos 10%, dá 1.111. Então, lá na frente, se meu paciente pedir aqui o desconto de 10%, ó, vamos pôr aqui, deixa eu pôr aqui, ó, marginal. O paciente pediu desconto de 10% nesse serviço, gente, ó. Então, qual é o preço que eu vou ofertar para o paciente? Eu não vou ofertar mais o preço de 250, eu vou falar 277, R$278, né? Então, e se ele me pede 10% de desconto? Daí eu aplico 10% de desconto sobre os 277, ó. Quanto que vai dar? Vai dar os R$27, ó. Então vai dar aqui os R$27, né? Opa, 27,78. Então, se eu tirar 27,78, 277, eu volto
o preço, que é o meu preço que eu queria desde o início, tá? E assim eu faço a mesma coisa com os R$ 1.000, ó. Então, se o paciente me pedir, né, aqui a questão então de um desconto de 10%, ó, então, tecnicamente, eu consigo voltar, né, para onde eu gostaria de ter exatamente o meu preço feito, realizado. Alexandre, mas se o paciente ele pede o desconto, eu não dou os 10, eu dou, por exemplo, 5% de desconto. Eu consigo fechar contigo. Isso significa que você está ganhando mais lucro do que você tinha aqui estabelecido na sua tabela. Isso é bom para você, né? Isso é excelente para você. Então, talvez um serviço, você fala para ele, esse serviço eu consigo te dar 5%, né? Porém, o serviço 2 eu te dou um desconto maior, porque é um preço maior, enfim, né? Aí você inventa uma historinha lá, né? Eu inventa, mas eu digo, está preparado antes, né, gente, para isso. Aí você dá 10% de desconto. Então, de fato, você ganhou mais, né? Porque, ó, se a gente pegasse aqui, quanto você estava querendo ganhar no fechamento dos dois serviços? Ó, você ia ganhar 1.250, certo? Então, como você fechou um com 10% e o outro com 5%, na verdade, você ganhou mais do que você desejava, você está ganhando R$ 1.263. Então, uma técnica bastante simples de vocês fazerem aí no consultório de vocês, né? Que eu acho que vale a pena vocês aplicarem isso na tabela de vocês, para que vocês possam, né, gente, gerar mais valor para o consultório. E isso é a fórmula 3x+, gente. E as empresas grandes trabalham desse jeito, porque todas as empresas sabem que tabela de preço tem que estar amparada para dar desconto. Que ninguém sai com a tabela ali sem o desconto, tá, gente? Então, consultórios, pense nisso. Trabalha com overprice sobre a tabela de vocês, maneira simples de fazer. Toma cuidado, tá, gente? Não é fazer, né, pegar o preço vezes, né, 10% mais. Não, tem que fazer essa continha que eu mostrei para vocês. Então, vale a pena vocês voltarem o vídeo, né, dar uma olhada como faz a conta. Se vocês fizerem, né, 10% mais, e não dá a mesma coisa, tá, gente? Então, isso é uma questão matemática aí vocês fazem e a gente volta a, então, falar com vocês. Então, esse é o conteúdo que eu entrego aqui de valor para vocês. Espero que isso ajude vocês. Estaremos aí até o próximo episódio. Agradeço a todos e diria para vocês, pessoal, que nós estamos aqui, né, ajudando vocês, porque nós estamos do lado de vocês e queremos tornar os consultórios, né, muito mais rentáveis, em 3 vezes mais rentáveis do que eles são hoje. Né? Então, conte com a nossa equipe está aqui, nossa equipe do Lucrei 3x+, consultórios, para ajudar vocês nessa jornada aí e nesse desafio. Então, pode contar conosco o tempo todo aí. Muito obrigado, até o próximo conteúdo, fique com Deus.